Olá pessoal, eu sou a professora Mônica e essa é a nossa aula do dia 10 de julho. A leitura de hoje é O Homem que Amava Caixas e quem vai contar essa história pra gente é a Fafá. Esses últimos dias nós estudamos vários tipos de textos. A professora separou aqui uma retrospectiva para a gente se lembrar quais são as características e o nome de cada um dos tipos de textos que nós estudamos recentemente. Esse texto, ele é escrito em versos. Ele pode ter rima, pode não ter rima. E o conjunto desses versos se chama estrofe. Algumas vezes ele vira música. Esse tipo de texto é o poema. Esse texto, ele tem a intenção de contar a respeito da vida das pessoas. Ele obedece à ordem cronológica, ou seja, desde a infância até a vida adulta dessa pessoa. Ele conta as coisas importantes que essa pessoa fez. Esse tipo de texto se chama biografia. Esse texto, ele é simples, curto e foi feito com o objetivo de ser cantado. Esse tipo de texto se chama cantiga. Esse texto, ele é curto, tem a intenção de dar um aviso, fazer um pedido ou comunicar alguma coisa simples. Ele deve ter o nome da pessoa que vai recebê-lo, um texto simples e curto, uma despedida, o nome de quem enviou e a data. Esse tipo de texto é o bilhete. Aqui é um tipo de texto que vocês conhecem bem. Ele é composto de imagens e de palavras. Nesse tipo de texto, os dois têm a mesma importância, tanto a imagem quanto a palavra, e um deve favorecer a compreensão do outro. Às vezes, a imagem é tão importante nesse tipo de texto que ele nem precisa de palavras. Esse tipo de texto é a história em quadrinhos. O nosso próximo texto, ele é um texto que foi criado com a intenção de brincar. Esse tipo de texto que a gente usa para brincar são as parlendas. Esse texto, ele tem por objetivo comunicar uma coisa a um grande número de pessoas. Então, ele tem que ser simples, legível e feito de uma forma bem clara, para que uma pessoa que esteja passando rapidamente diante dele possa compreender o que ele quer dizer, a mensagem que ele quer passar. Esse tipo de texto é o cartaz. E agora, vamos fazer uma lista com os gêneros textuais que nós já estudamos? Quando nós colocamos um item embaixo do outro, esse tipo de texto também tem um nome. Ele se chama lista. Olha só o tanto de gênero textual que nós já estudamos. Poema, biografia, cantiga, bilhete, história em quadrinhos, parlenda, cartaz e lista. Na página 29 do nosso livro, nós temos duas atividades. A primeira dela tem 2 passos. O primeiro passo é completar com os números que estão faltando nesses espaços. É uma sequência em ordem crescente que vocês devem apenas completar. Na segunda parte dessa primeira tarefa, vocês vão escrever aqui embaixo apenas os números que vocês escreveram aqui. Mas ele tem uma ordem. Ele deve ser escrito em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. A segunda atividade da página 29, vocês vão observar esses números, ler esses números
e depois organizá-los em ordem decrescente. Ou seja, vocês vão começar pelo maior número e ir diminuindo até chegar no menor número. Agora vamos refletir. O que vocês acham que significa essa cena? Onde essas crianças estão? A escola que a gente estuda é um lugar parecido com essa foto? E na sua opinião, o que não pode faltar em uma escola? Pensem sobre isso que nós vamos conversar durante a nossa aula. Por enquanto é só. Um ótimo final de semana para vocês.